Oi, gente, bom dia, bom dia! Sextou! Bom dia, meu povo, bom dia, queridas, bom dia, Denise! Vamos começar mais um despertar, né? Desperte o poder que há em ser quem você é. Bom dia, bom dia! Hoje teve um pequeno atraso, mas vamos lá, vamos lá! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E hoje o nosso assunto é muito bom. Nós vamos falar sobre metas vivas, criando passos e não saltos. A gente tem... Está travando. Voltou. Nós vamos aprender a criar metas que sejam vivas e entender que para avançar, a gente não precisa dar saltos, mas a gente precisa dar pequenos passos, né? Então vamos lá, eu sou Paula Sabrina, sou pedagoga, neuropsicopedagoga. Também sou especialista em psicologia positiva coaching e analista corporal. Adoro autoconhecimento, através dele tenho mudado minha vida e a vida de muitas mulheres que têm vindo até mim. Então, bora lá para o assunto de hoje. Vamos despertar aí o poder de ser quem a gente é com metas vivas. Quantas vezes a gente começa o ano cheio de metas, uma listinha de coisas que a gente quer mudar. E aí não chega nem na segunda semana, essas metas já caíram por terra. A gente não conseguiu, né, realizar nenhuma delas. Aí a gente se sente frustrada, termina o ano exausta e se sentindo como se a gente tivesse falhado. Então hoje nós vamos falar sobre como criar metas vivas, metas que respeitem o seu tempo, o seu ritmo e a sua verdade. Então, a gente passa a vida querendo mudar. A gente sempre tem algo que a gente quer melhorar. Isso não está errado, não. Agora, a forma como a gente vai fazer isso é que talvez possa não ser tão legal assim e a gente não conseguir. Né? E quantas vezes isso só nos deixou mais cansada e mais sobrecarregada. A maioria de nós aprendeu a viver em um modo, no modo tudo ou nada. Ou eu me empenho demais para fazer algo, ou eu nada me empenho. Já aconteceu assim com você? Comigo já. Ou estamos fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, ou não conseguimos fazer nada. Então é o tudo ou nada. E isso gera culpa, gera cobrança e paralisia. O segredo não é correr, é criar passos e não saltos. Já viu que até mesmo aquele atleta do salto com vara, ele não começa saltando, ele começa com passos. E a gente quer começar saltando, não é por aí não. O excesso de metas também é uma forma disfarçada de autossabotagem. É uma forma de... Deixa eu criar um monte de coisa aqui, que aí eu não faço nada. É uma forma de eu me sabotar, de eu não ir para frente, de eu não fazer nada. Então eu quero apresentar para vocês um método que nós usamos aqui na mentoria Sempre Vivas, que eu chamo de metas vivas, porque elas têm alma, propósito e movimento. Cada letra traz um lembrete de como transformar o seu desejo em ação com leveza. Vamos lá?
Então, ó, as metas, primeiro, elas precisam ser verdadeiras. Anota aí, se você gosta de anotar. As metas, elas precisam ser verdadeiras. Como assim? Metas que têm sentido para você, não para agradar os outros. Então, exemplo. Todas eu vou dar exemplo, ó. Em vez de quero emagrecer, diga, quero sentir energia para brincar com os meus filhos ou com os netos. Então, ao invés de você colocar assim, eu quero emagrecer 30 quilos. Mas para que você quer emagrecer? Eu quero emagrecer porque eu tenho sentido, eu não tenho mais a mesma disposição, eu não tenho mais a mesma energia, eu tenho estado com algumas complicações à saúde. Então, a gente vai colocar a verdade por detrás daquilo ali. Então, eu quero emagrecer porque eu preciso de disposição. Então, eu quero emagrecer porque eu quero ter saúde. Eu quero ter a minha saúde excelente. Eu quero envelhecer com saúde. Então, essa é uma meta com verdade. Não é só porque eu quero eliminar 30 quilos, mas eliminar por quê? Então, há uma verdade por detrás daquela meta que eu tenho buscado. Qual é a verdade dessa meta? A outra é o I, né? De inspiradora. Então, as metas, elas devem ser inspiradoras. Então, elas te movem pelo amor e não pela cobrança. Então, pergunte-se, essa meta me inspira ou ela me pesa? Tem muita meta que a gente coloca que ao invés dela nos inspirar a fazer, ela vira um peso. E aí eu não consigo me mover de tão pesada que essa meta está. Então essa meta, ela te inspira a se mover ou ela é um peso tão grande que você não consegue sair do lugar? As metas, elas também precisam ser visíveis. Divida, então, em micropassos. Eu e Denilze aprendemos que o boi, para a gente comê-lo, a gente precisa dividir ele em bifes. Então, é esse. Precisam ser visíveis. Precisam ser micropassos. Então, visualize o próximo passo. E o próximo passo sempre é o mais importante. Então, visualize o próximo pequeno passo, pequeno movimento, não o salto final. Então, qual é o próximo pequeno passo que eu preciso dar aqui? Então, se essa semana eu vou começar a minha atividade física, eu não preciso ir para a academia e começar fazendo 1 hora de academia. Mas eu posso ir e andar na esteira 10 minutos, eu posso caminhar por 10 minutos, por 15 minutos. Então, eu vou começar com pequenos passos, os primeiros pequenos passos, os primeiros movimentos, para que seja visível. As metas visíveis te fazem enxergar progresso, não perfeição. E isso a gente tem que ter clareza. As metas, o que eu coloco para que eu execute, eu não preciso estar procurando perfeição. Ela não precisa ser perfeita, mas ela precisa ser feita. E também as metas precisam ser atingíveis. O possível de hoje, o possível de hoje é o que te leva ao impossível de amanhã. Olha que legal. Então, o possível de hoje é o que te leva para o impossível de amanhã. Dê um passo que você pode cumprir.
mesmo em um dia difícil. Então, é o que eu estou falando aqui. Vamos continuar no exemplo da atividade física. Então, eu quero emagrecer. Eu sei que para emagrecer, para que eu tenha disposição, eu preciso fazer atividade física. Então, eu vou colocar uma meta que eu consiga fazê-la todos os dias, mesmo num dia difícil. Então, eu consigo caminhar por 10 minutos, mesmo no dia mais difícil. E, por fim, as metas, elas precisam ser sustentáveis. Então, elas não vão sugar as minhas energias, a minha força e o meu tempo. São metas que vão caber dentro da minha vida, não da vida que você imagina. Então, se eu tenho só 10 minutos, é dentro desse tempo que eu vou colocar. Eu não vou colocar que eu vou me exercitar 30 minutos no dia, se eu só tenho 10. Então, elas precisam ser sustentáveis. Se a meta não cabe dentro da sua rotina, ela vira punição, não evolução. Então, por isso que ela precisa ser sustentável. Por isso que eu preciso me sentar, me organizar, para que eu planeje toda a minha semana, para que eu saiba quanto tempo eu terei por dia, para saber o que eu poderei fazer por dia. Aí as minhas metas, elas vão entrar para a minha agenda. Lembra o que a gente falou ontem? Ontem a gente falou que o primeiro compromisso da nossa agenda deve ser eu mesma. Então, se essa meta é para o meu bem-estar, então eu preciso saber quanto tempo de verdade eu tenho para executar essa meta. Então, vamos lembrar que as metas, elas precisam ser verdadeiras. Então, eu preciso saber o porquê eu estou fazendo. Elas precisam ser inspiradoras, né? Essa meta, ela me inspira ou ela pesa? As metas precisam ser visíveis. Eu preciso dividir essas metas em microtarefas para que seja possível que eu faça, né? Metas visíveis que me façam enxergar o meu progresso e não perfeição. Elas precisam ser atingíveis, um passo de cada vez, né? Lembrando que o possível de hoje me leva ao impossível de amanhã. E ela precisa ser sustentável. Ela não pode me sugar. Ela precisa caber dentro da minha rotina para que eu consiga executar. Faz sentido aí para vocês? Me contem. Então, eu vou propor. Caiu com a Denilze falando. Caiu como uma luva. Ontem comecei a fazer isso e percebi que a parte da manhã é minha. E a da tarde terei que era justamente o que tenho que fazer para dar o tempo necessário de execução. Muito bem. Muito bom. É isso mesmo. Então, você percebeu qual é o melhor horário em que vai caber. Exatamente isso. Então, vou propor a vocês que façam um mini exercício para que você tenha mais clareza. Tá bom? Primeiro, pega aí um papel e escreva, primeiro, uma meta que você deseja realizar nos próximos 30 dias. Então, por exemplo, eu coloquei como meta fazer live todos os dias. Então, eu fui analisar na minha rotina qual era o melhor horário. Então, no meu horário, eu não posso programar ao longo do dia, porque eu trabalho de 7 às 17. Então, dentro desse horário eu não podia. Mas, às vezes, eu tenho reunião depois das 17. E vai até às 18, 18h30.
E à noite eu faço alguns cursos, então eu não poderia comprometer as noites, porque à noite eu estou estudando. Então, qual era o meu melhor horário? Quando eu acordasse. Então, eu precisei me organizar. Então, primeiro, eu precisei acordar 1 hora mais cedo. Nessa hora mais cedo, qual é o tempo que eu tinha? Eu não tenho 1 hora, mas eu tenho pouco tempo, por isso que as nossas lives são curtinhas. E aí eu me organizei, então eu farei lives todos os dias pela manhã, às 6h13, farei lives que antes de 20 para 7, eu já estou disponível para me organizar para ir ao trabalho. Então eu já acordo, já me organizo para que daqui eu já esteja pronta para ir para o trabalho. Faço minha live e vou tranquila. Então, o que eu precisava fazer? Qual era a meta? Fazer live todos os dias. E aí eu precisei me organizar. Agora, depois que você pegou a sua meta, então, será que a sua meta é se exercitar? Será que a sua meta é fazer a leitura de um livro, estudar? Será que a sua meta é ter ações de autocuidado? A sua meta é melhorar a sua dieta? Então, qual é a sua meta? Pensa aí, em 30 dias, o que é que você poderia fazer? É me exercitar todos os dias. Agora, você vai se perguntar, essa meta, ela é vivas? Então, ela traz verdade? Ela te inspira? Né? Ela é visível? Ela é atingível? Ela é sustentável? Então, você vai passar aqui por esse crivo do vivas. Se a verdade se te inspira, se é visível, se é atingível e se é sustentável. Se for, continua. O que eu posso fazer ainda hoje é o terceiro passo. O que eu posso fazer ainda hoje como primeiro pequeno passo? Como primeiro pequeno passo, você pode planejar essa meta. Como você vai executar essa meta, ok? Sabrina, se eu me levantar, que seja 10 minutos pós meu horário, não dá tempo de executar do que preciso pela manhã. Eu também sou desse jeito. Eu também sou desse jeito, Denilce. O meu horário, ele é muito contadinho. 10, 15 minutos atrapalha tudo. Então, por isso, eu precisei me organizar mesmo. Ô, Denilce, depois você assiste de novo e anota, né? Então, ó, vou repetir de novo. Escolha uma meta para você executar em 30 dias. Pergunte-se se ela está dentro do Vivas e o que você pode fazer ainda hoje como primeiro pequeno passo. Então, vamos lá. Escreva agora no comentário uma palavra que resuma qual é a meta, em qual área da sua vida você vai propor essa meta. Se é na saúde, se é na sua organização, se é na sua espiritualidade, se é no autocuidado. Qual é a área que você vai estabelecer uma meta nesses 30 dias? Eu vou estabelecer uma meta de saúde para mim. Estou precisando dar uma melhorada na minha disposição. Então, ó, já tem uma verdade. Eu preciso emagrecer, eu preciso melhorar minha alimentação para que eu tenha mais disposição. Então, eu vou criar uma meta atrelada à área da minha saúde. E você? Qual é a área que você vai pensar a sua meta? Escreve aí para mim.
A mulher, quando ela se sobrecarrega, buscando perfeição, ela esquece que o florescimento, ele é feito de pequenas regras diárias. Você não vê uma flor florescer da noite para o dia. Ela não brota e já surge flor. Não, 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 não. São pequenos acontecimentos diários. E assim é na nossa vida. Ó, a Bruna falou que vai ser o autocuidado. Muito bem, Bruna. Parabéns. Você escolheu uma área excelente. Então, quando eu estabeleço uma meta e eu busco perfeição para executar, eu estou me sobrecarregando. Então, não coloque como algo que vai te sobrecarregar. Não. Vamos fazer algo que seja leve, mas que seja possível fazer. Ó, Denilce vai à área da saúde, já estou cuidando. A área de fazer meu curso, ela está fazendo um curso. A desparasitação, excelente. Eu vou começar uma também, uma desparasitação, excelente. Excelente. Então, quando você for estabelecer a sua meta, então estabelecemos, ó, autocuidado, a Denilce vai para a área da intelectualidade, né, do conhecimento, a área da saúde, eu disse que eu vou para a área da saúde. Então, quando eu for estabelecer os passos, eu não posso procurar perfeição, mas eu posso procurar me aperfeiçoar ao longo do caminho, no processo. O processo é que vai trazer perfeição, não é o primeiro passo, mas a continuidade desses passos é que vão trazer a perfeição. Então, vamos lembrar, a flor, ela não surge de uma vez, não, diariamente, pequenos movimentos, ela vai brotando, ela vai se abrindo e ela vai surgindo. Assim seremos nós com as nossas metas estabelecidas e com os passos também estabelecidos. Então, não é sobre correr, é sobre continuar. Lembra lá do exemplo que eu dei do corredor, do salto de vara? Ele começa com passos, depois é que ele corre e depois é que ele salta. E assim seremos nós. Então, que suas metas sejam cheias de alma, cheias de fé e de propósito, e que você as realize, cada uma delas. E aí, e se você quer aprender mais a criar essas metas vivas em todas as áreas da sua vida, na área das suas relações, das suas emoções, espiritual e praticar, eu te convido a vir comigo para a mentoria Sempre Vivas. Já está aberto as inscrições para o mês de novembro e dezembro, porque ali eu vou te ajudar, né, passo a passo, no que você deve fazer. E em novembro também eu vou estar lançando o livro Sempre Vivas, um livro maravilhoso, é um guia, né? O guia para mulheres que desejam se reencontrar e florescer de dentro para fora. Nesse negócio de ficar só de fora, tá uma maravilha e por dentro a gente está lá toda destruidinha. Não, vou dar para vocês dentro do livro, né? Passo a passo de como acontece o processo com a flor sempre viva e não é diferente com a gente. Há um processo que a gente passa, que a gente se submete para que a gente esteja sempre florescendo, né? E cumprindo o nosso propósito de estar aqui na Terra. A Denilce disse, meu autocuidado está em forma. Muito bem.
Eu em primeiro lugar, junto com a espiritual, um dia de cada vez, mas tem que organizar, exatamente. Autocuidado também é algo que precisa de um tempo hábil para aquilo ali. Então eu preciso organizar a minha agenda. Então se eu vou cuidar da minha pele, eu preciso de um tempo, né, para que eu tenha esse cuidado com a minha pele, com o meu corpo, né? Queridas, fez sentido para você? Agregou na sua vida alguma coisa? Me conta aqui. Conta aqui, Denilze, Bruna, vocês que estão aqui comigo agora ao vivo. Então, vamos lá. Se fez sentido para você, eu te peço para que compartilhe com mais pessoas, para que elas também aprendam um pouco mais, né? E elas se despertem, né, para esse poder de quem elas são. Né? As metas, elas nos ajudam a sair desse lugar onde a gente se encontra, né? E vá para o lugar onde a gente idealiza estar, onde a gente sonha estar e onde a gente pode estar. Só falta a gente se organizar para que a gente chegue lá. Lembrando de uma frase que foi dita aqui, ó, o possível, um dos nossos possíveis passos é que nos levarão lá para o impossível, onde a gente tanto almeja e deseja estar. Então, se você precisa de ajuda para chegar lá no seu impossível, pode me chamar no direct que eu vou estar te ajudando. Fez sentido? Foi bom? Que bom que fez sentido, fez muito sentido. Que bom, Denilze. Amanhã de novo, às 6h13, nós estaremos aqui juntas, conversando um pouquinho mais sobre autoconhecimento, né? Esse poder que o autoconhecimento nos traz, de transformar as nossas vidas. Mudou a minha vida e eu desejo que mude a de vocês também. Até amanhã, então. Assista de novo para vocês anotar passo a passo. Né, do Vivas, o que cada letra ali significa, o que ela propõe, né? E que legal. Denilze disse que aprendeu autocuidado com a mãe e o pai. Que gracinha, parabéns. Excelente, Denilze. Amanhã, então, a gente está aqui de volta às 6h13 para despertar o poder de ser quem a gente é. Ai, que poder maravilhoso é esse. Ó, um beijo, uma excelente sexta-feira, uma sexta-feira abençoada. Que Deus possa guiá-las, conduzi-las, que a graça e o favor dele esteja com cada uma de nós em tudo que formos fazer. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.